Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo. Sejam bem-vindos ao Refúgio Produtivo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o caso estarrecedor da Ortobon, que foi condenada em mais uma intromissão indevida do judiciário dentro do RH da empresa, sob uma alegação de que não existem mulheres nos cargos de chefia em determinada unidade. Mas a gente já vai ver que não é bem assim e que, na verdade, o maior cargo da empresa é chefiado por uma mulher. Mas depois da vinheta eu te conto. E aqui a gente já pode ir direto para a tela. Notícia da CNN Política, dando os créditos. TST mantém multa de R$ 300 mil à Ortobon por falta de mulheres na chefia. Empresa teve recurso negado após ministros considerarem que não houve explicação objetiva para a ausência de mulheres nos cargos de gerência, configurando discriminação estrutural. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, manteve por unanimidade a condenação da fabricante de colchões Ortobon ao pagamento de R$ 300 mil por danos morais coletivos em uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho por discriminação contra mulheres, na promoção a cargos de chefia. A ação teve origem na unidade da empresa de Arapongas, no Paraná. A condenação já havia sido imposta pelo Tribunal Regional, mas a empresa recorreu ao TST. O caso foi analisado na terceira turma da Corte Superior no último dia 10 de junho. Ao votar pela manutenção da condenação, o relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, destacou que todos os 22 cargos de gerência e os 2 cargos de subgerência da unidade eram ocupados por homens. Bom, essa é a notícia principal. E o que eu disse que não era bem assim? Nessa unidade, ao que parece, realmente funcionava dessa forma. Só que a gente vai ver aqui, ó, eu perguntei aqui, quem é o CEO da Ortobon? O CEO da Ortobon é Carolina Pires. Ela assumiu o comando da empresa, marcando uma grande transformação na gestão, pois é a primeira vez em 60 anos da história que a companhia contrata um executivo de fora da família fundadora para liderar o negócio. Ou seja, em toda a história da empresa, 60 anos da história, a Ortobon nunca teve o cargo de CEO, de quem conduz a empresa, de quem lidera a empresa, ocupado por alguém de fora da família. E na primeira vez em 60 anos, esse cargo é justamente ocupado por uma mulher. Então, não me parece que essa empresa haja dessa forma discriminatória como reconheceu o TST. E se a gente for ver aqui, separei aqui, ó, o CEO, Chief Executive Officer ou diretor executivo, é a autoridade máxima em uma empresa. Ele não realiza tarefas operacionais do dia a dia, mas lidera a organização, define a visão estratégica, toma as decisões críticas, mantém o negócio financiado e alinha toda a equipe para alcançar os objetivos. E aqui temos uma empresa que coloca uma mulher para chefiar o cargo máximo da empresa, para liderar de fato a empresa em todas as frentes, para conduzir as diretrizes da empresa, ao passo que temos o TST determinando uma multa, uma condenação que não tem vítima, não tem denúncia, não tem candidata preterida, é puramente ativismo judicial e estatística, uma condenação por estatística. Foi reconhecido que na cidade de Arapongas tinha X mil pessoas e que metade dessas X mil pessoas são mulheres, logo não havia justificativa para a Ortobon não ter mulheres nos cargos de chefia naquela unidade. E a pergunta que eu deixo é: e daí? Qual o problema da empresa não ter mulheres nos cargos de chefia naquela unidade? É uma empresa privada. Ela vende produtos que não têm vinculação ao poder público. Não é um serviço essencial. Ela não recebe dinheiro público para funcionar. É uma empresa privada. Ela contrata quem ela quiser, do jeito que ela quiser. E já é demonstrado, é público notório, que a própria CEO da empresa é uma mulher. Então, se ela quiser, se essa empresa quiser em alguma unidade ter 24 mulheres, e daí é uma empresa privada, ela faz o que ela bem entender. Se tiver 24 homens, e daí é uma empresa privada que vende um produto que não é essencial, não tem ligação com o poder público, ela fabrica colchões, e não tem por que o Estado colocar o dedo no RH da empresa, através do judiciário. E o problema não é só o judiciário, o problema é o Ministério Público, que protocolou uma ação
exigindo esses danos morais coletivos, que é basicamente fictício, porque a gente não tem uma vítima, a gente não teve alguém que foi preterido do cargo, um currículo melhor, não teve nada disso. Simplesmente o Ministério Público olhou para a empresa, ficou sabendo que tinham 24 pessoas, homens, nos cargos de liderança e decidiu propor ação. Puro e simples assim. E agora a empresa possivelmente vai demitir boa parte desses homens, sem justificativa nenhuma, a não ser determinação do Poder Judiciário, definindo o RH da empresa. Quantas famílias vão perder o sustento em razão disso? Eles vão ter que contratar agora, claramente vão contratar algumas mulheres para preencher os cargos. E vão tirar os homens nessa unidade, né? Mas a questão é, quantas famílias vão perder o sustento por uma decisão completamente absurda do judiciário, que define agora quem que a empresa pode contratar ou não? E na data de ontem, dia 23, quando essa notícia começou a ser veiculada, muitas pessoas no Brasil inteiro começaram a manifestar contrariedade à decisão. E eu vou trazer aqui uma mensagem, um post, deixa eu botar na tela, um post da Marina Helena. Ela foi candidata à prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, na última eleição. Concorreu com o Datena, com o Pablo Marçal, com o Ricardo Nunes, que foi o vencedor, e com o Guilherme Boulos. E hoje a Marina Helena, salvo engano, ela é comentarista política, analista política da Revista Oeste. Vamos ver o que ela disse. Deixa eu só ver se tá bom, dá pra... Tá, ok. O absurdo disso está em outro patamar. A Ortobon não discriminou nenhuma mulher. Nenhuma candidata foi rejeitada por ser mulher. Não existe vítima. O TST simplesmente olhou para a lista de gerentes, viu que todos eram homens e concluiu: discriminação. A empresa passou a ser tratada como culpada até provar o contrário e foi condenada porque suas escolhas foram consideradas estatisticamente improváveis. Esse nível de intromissão na vida de quem empreende, assume riscos e gera empregos já é escandaloso. O judiciário gastar tempo, recursos com isso, sem amparo legal, mais ainda. Tudo isso em um país com 40 mil homicídios por ano, 26% da população sob domínio do crime organizado e corrupção galopante já entra no terreno da distopia. Coisa de republiqueta falida. E aqui tem esse é o ministro, o presidente da turma que julgou ali o recurso, né? Ministro Alberto Balazeiro. Sendo bem honesto com vocês, isso não é nem perto de ser algo relacionado à justiça. É perseguição estatal, intromissão estatal, por viés ideológico. É um ativismo judicial. A gente já tinha falado disso no vídeo anterior da análise do caso Henri Borel, em que a mãe foi perdoada do crime, recebeu perdão judicial, sendo que ela participou ativamente do crime. Ela tinha obrigação legal e moral de zelar pelo filho de 4 anos, não fez, sabia que ele era espancado em casa, foi morto, e mesmo assim ela recebeu perdão judicial porque a juíza considerou que ao longo do processo, após os fatos, ela recebeu muito ódio na internet, nas meios de comunicação, o que era esperado, e que bom que ela recebeu, porque o que ela fez, o ato omissivo dela, que também é criminoso, merece tudo que ela passou. Mas voltando a esse caso da Ortobon, e essa condenação, mesmo que a Ortobon agora coloque 24 mulheres nessa unidade de Araponga, no Paraná, que ela coloque 24 mulheres nos cargos de chefia, de gestão, não vai ser suficiente. Porque logo vai vir uma nova denúncia, uma nova ação, dizendo que dessas 24 mulheres, não tem mulheres trans, não tem mulheres negras, não tem mulheres asiáticas, não tem mulheres com PCD, não tem, enfim, sempre vai ter algum tipo de minoria que eles vão exigir que sejam colocadas. E a questão central é, o Estado não tem o poder de se intrometer dentro do RH da empresa. Qualquer empresa privada que vende um produto que não tem ligação com o poder público, que funciona sem a interferência financeira do poder público, tem o direito de contratar quem ela quiser. E tem o direito de demitir quem ela quiser. É uma empresa privada. Agora, tu tem o teu empreendimento e tu não vai contratar as pessoas que tu decidiu contratar. Agora é o Poder Judiciário que decide quem tu pode manter na tua empresa, quem tu não pode. E tu ainda vai ter que pagar multa, caso o Judiciário não goste. Uma multa de 300 mil. Esse valor, eu não tô nem falando pelo valor em si. Porque a Ortobon é uma empresa grande, eu nem sei se vai fazer diferença para ela esses 300 mil.
Só que gera um precedente absurdamente perigoso e revoltante no final das contas, porque a gente vem aceitando decisões judiciais completamente absurdas faz tempo e vem de cima o exemplo. E como eu disse antes, não é só uma questão do judiciário, o próprio Ministério Público ingressar com essa ação já é absurdo, porque o judiciário, via de regra, o juiz, via de regra, não inicia nenhum processo. A gente teve alguns exemplos agora, ultimamente, no STF, que foi pior ainda, porque quem instaurou os procedimentos, os processos e as investigações eram as vítimas e também os julgadores, né, uma situação complexa. Mas a regra no Brasil é que o judiciário ele fica inerte e ele recebe a propositura das ações, né? Então, quem movimentou a máquina estatal para perseguir, porque eu considero isso uma perseguição, um assédio jurídico, quem fez isso com o Ortobon foi o Ministério Público, que decidiu que a empresa estava agindo de forma discriminatória, simplesmente porque as estatísticas mostram que Araponga tem X mil mulheres na cidade e tem X mil homens, e que não tinha justificativa para que todos os cargos da empresa fossem liderados por homens, sendo que o cargo máximo da empresa nacional, a CEO da empresa, é uma mulher, como a gente viu antes. É muito preocupante que o Ministério Público e o Judiciário estejam dando decisões cada vez mais políticas. O ativismo político esteja enraizado nessas decisões que causam repercussão nacional e geram precedentes perigosíssimos. E até quando a gente vai normalizar que esse tipo de coisa aconteça? Eu fico imaginando os colegas advogados da Ortobon recebendo esse tipo de decisão e tendo que explicar para o cliente que o judiciário não julga mais conforme a lei. Porque a lei ela tem que ser aplicada para todos. A lei não fala que tu tem que ter X mulheres na tua empresa, ou X negros, ou X mulheres trans, ou X homens asiáticos, ou X. Não existe isso. Uma empresa privada deveria poder contratar e demitir quem ela bem entender. E no final das contas, isso vai ter ainda uma consequência que já vem acontecendo no Brasil, que é desestimular as pessoas, as empresas, a investirem no Brasil. Por conta desse tipo de interferência do Estado, do Judiciário, isso afasta as empresas. A gente tem visto um boom enorme nos últimos 2, 3 anos de empresas indo para outros países. Paraguai, por exemplo, que nunca foi um destino das empresas brasileiras e agora passou a ser um destino preferido, porque tem menos impostos e menos interferência. E sejamos sinceros, o Brasil não é um país que ajuda as suas empresas. A legislação tributária é complicadíssima, a carga tributária no Brasil é altíssima, uma das maiores do planeta. A legislação trabalhista brasileira também ela exerce um protecionismo muito alto em detrimento das empresas. E além disso tudo, agora o Estado, o judiciário, ainda vai interferir no RH da empresa, vai determinar quem tu pode contratar e quem tu não pode contratar. Isso é completamente absurdo e é estarrecedor. A gente não pode seguir aceitando que isso aconteça sem poder falar nada, achando que isso é normal, achando que foi só mais um caso, porque o Estado, no final das contas, quando a empresa dá lucro, o Estado fatura. Fatura mais, porque ele recebe mais impostos sobre os lucros da empresa. E se a empresa vai investir aquele lucro, vai fazer o que bem entender, o Estado lucra de novo. Só que quando a empresa tem prejuízo, quando tem uma guerra no Irã com os Estados Unidos que fecha o Estreito de Hormuz, quando tem uma guerra na Ucrânia, isso tudo acaba afetando o que vem de fora, os insumos que vêm de fora, e a empresa tem um baita prejuízo, vai ter um custo elevadíssimo para funcionar, e passa a ter prejuízo. Quando o dólar sobe muito e algum insumo que vem de fora fica num preço impraticável. Quando acontece tudo isso, a empresa tem prejuízo, o Estado vai seguir lá para cobrar os seus impostos. O Estado nunca ajuda a empresa. É sempre querendo sugar a empresa de alguma forma e controlar cada atitude da empresa. O livre empreendimento no Brasil é uma farsa. Tudo já é complicado. A empresa se manter aberta e funcionando já é difícil. Sem essa intromissão. E com essa intromissão fica praticamente impraticável. E sendo bem sincero, hoje eu não enxergo o judiciário melhorando, assim, olhando para o futuro, eu não enxergo essas decisões parando de acontecer. Pelo contrário, parece que cada dia a gente normaliza um absurdo maior do que o outro. Esse ativismo judicial, esse judiciário fazendo política
agindo, passando por cima de processos legislativos. Quem tem que fazer lei no Brasil é a Câmara dos Deputados e é o Senado. E nos estados, as câmaras legislativas. Só que no Brasil, o judiciário decide que essa norma ou aquela norma não está boa, e dá um canetaço e multa as empresas, manda prender, manda soltar. Se o legislativo, que tem essa prerrogativa, não criou aquela norma, é porque não é para ser criada. Nós elegemos pessoas especificamente com esta finalidade. Ninguém elegeu juiz nem ministro para ditar as regras do nosso país. Juízes, ministros têm a função de aplicar a lei que já foi criada. Em hipótese alguma, eles podem alterar a lei ou reinterpretar a lei conforme o bel prazer, muito menos criar normas ou usar uma definição genérica de discriminação por estatística, que é o caso da Ortobon, e aplicar uma condenação de 300 mil à empresa. E olha, sinceramente, nem sei qual vai ser o próximo passo. Daqui a pouco o judiciário vai definir também qual vai ser o layout da tua empresa, se teu cartão de visitas é ofensivo ou não. Não sei, realmente eu não sei. Como advogado, me entristece muito esse tipo de decisão, porque ele retira completamente a segurança jurídica. Não existe essa norma que foi aplicada. Essa argumentação foi criada exclusivamente por ativismo judicial, né? E desde o início, já com a denúncia do Ministério Público, com a ação que o Ministério Público entrou, requerendo esses danos morais coletivos, para mim já é um assédio judicial. Já é um ativismo que vem lá do Ministério Público. E aí cai no judiciário que mantém esse ativismo. Isso, de fato, me entristece muito como advogado, porque a justiça não está sendo aplicada. A justiça não está sendo feita. Né? É uma justiça injusta. É uma justiça que pune quem segue as regras. E o que é privado passa a não ser mais privado, porque a tua empresa deveria ser privada, não prestando um serviço público, não tendo financiamento público. Mas agora o Estado chega, coloca o dedo dentro do teu RH e diz quem tu pode ou não pode contratar. Bom, e no vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa decisão, se foi justa, se foi injusta. Não esqueçam de deixar um like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Ajuda bastante. E até a próxima.